que quiser sobre o que rolou. Boa noite, Gisele. Quem quiser participar, só deixar uma solicitação aí que eu aceito e vocês também dão uma ideia de vocês, beleza? Eu anotei alguns pontinhos aqui sobre o que ele falou no debate, né? E, assim, basicamente o que eu achei ali que foi uma lavação de roupa suja, né? Acho que aquilo ali foi uma das coisas, assim, que com certeza vai entrar para a história do Brasil como uma das coisas mais doidas desses últimos anos. Porque muita gente estava pensando assim, cara, eu não acho que ele vai ser capaz de aparecer lá para esse debate realmente. Tava até falando sobre isso hoje no trabalho. Uma galera tava falando assim, não, eu acho que ele não vai ter coragem de ir lá na Globo e participar de frente com o William Bonner. Eu falei, mano, já vai começar com o William Bonner dando tapão na cara dele. No mínimo, tá ligado? Porque a gente já sabe que tem uma treta forte ali entre os dois e é claro que não deixou a desejar, né? No caso, os três ali estavam numa troca de farpa braba, tava um clima bem tenso, né? Tanto que o Bolsonaro tava nervoso pra caraca, dava pra ver a cara dele ficando vermelho igual um camarão. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem coisas interessantes para a gente debater, né? Sobre alguns pontos que eles levantam. Então, a galera tá chegando, vou pedir pra vocês que encaminhem a live aí pros outros, dá um like aí também para ajudar no engajamento, porque sabe como é que é o bagulho, né? O Instagram não gosta das coisas que a gente fala por aqui. Então, eu anotei alguns pontinhos e vou chamando para vocês. Quem quiser participar, fica à vontade, tá? Não sei como aparece para vocês aí, mas para mim aparece aqui para aceitar solicitações de participação. Só chamar que a gente desenrola a ideia aí, valeu? Então, bora lá. Primeiro ponto, né, já começou falando um pouco sobre democracia. E eu acho que não era de se esperar algo diferente, né, principalmente no momento que a gente está vivendo politicamente. Eu já trouxe aqui para vocês na live não, no canal, falando algumas questões sobre a possibilidade de rolar algum golpe, né, algum golpe contra a democracia. Vocês sabem que eu não sou entusiasta da democracia liberal burguesa, não sou defensor da democracia liberal burguesa, também não sou bolsonarista e nem petista. Eu sou nacionalista. Então eu vejo que a forma com que o Brasil se organiza hoje politicamente está totalmente errada. É uma ditadura de mercado. Então eu não sou capaz de defender isso, principalmente no momento onde o mercado diz que o que há de mais evoluído na sociedade, né, na razão humana, é a democracia liberal que tem no Brasil. Eu não sou capaz de defender isso, assim como eu não sou capaz de defender essas instituições como sendo exemplos, né, de uma organização correta, de não corrupção. Não é só porque é no governo do Bolsonaro, é em todos os governos. A organização política brasileira é feita para ser corrompida. Corrompida por quem? Pelo corruptor. Quem é o corruptor? É o mercado. O mercado vai corromper aquele que se vende, né? E quem se vende é o quê? É o político. É aquele que é eleito, né, a partir do momento que a cara dele está lá no poste, porque ele aceita para a campanha dele a verba que o empresário dá. E quando ele chega lá para exercer pelo centrão, pela direita, pela esquerda, ele vai fazer política para quem pagou a campanha dele. Entendeu? Não é para eu e para você. É assim que funcionam as coisas. Verbas, né, a própria lei orçamentária, a forma com que funciona tudo no Congresso, é feito para que aquilo não atenda a população. Então, eu do lado de cá, de povo, de pobre, né, de que pega ônibus lotado todo dia às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, não sou capaz de dizer que eu sou defensor dessa democracia, porque essa democracia é aquela que nos mata, é aquela que nos deixa passar fome, é aquela que não é capaz de prover o mínimo que é um emprego decente. Então, como eu sou capaz de defender esse status quo, né? Então, começa por aí. Sou bem crítico da democracia mesmo, no molde que se instaura, mas isso não quer dizer que eu sou favorável à proposta bolsonarista. Então vamos lá. Eles começaram a falar de democracia, a Globo veio com aquele discurso, né? Tem que deixar bem claro aqui. A Globo parece que de uns tempos para cá, né? Nem parece que ela ajudou a dar o golpe no PT, mas de uns tempos para cá parece que ela se tornou uma célula do PSOL, né? Eu nunca vi isso. Eu imaginava assim quando eu estava no PSOL. Cara, imagina que foda se esse discurso aqui desse partido chegasse em rede nacional, a gente transformaria o Brasil. Pra que eu fui pensar nisso? Agora tá lá, a Globo é o PSOL e eu tô puto com a Globo, tá entendendo? Mas vamos lá. A Globo vai vender a ideia de que a democracia é maravilhosa, de que as urnas funcionam 100%, de que não tem desconfiança nenhuma, não é válido questionar, sabe? O tom do debate foi esse. Isso aqui está posto. Isso aqui funciona, a democracia funciona, a urna funciona, as eleições são lisas, tudo está correto. Isso não tem o que debater, Bolsonaro. Está posto, isso é a verdade. Você é o cara da fake news, né? Tá falando merda. Bolsonaro, ele tentou tirar o dele da reta, porque se ele ficar ali também botando não, tá errado, tá errado. Ele vai acabar sendo preso do programa porque aquilo está sendo transmitido ao vivo. Então ele foi lá e falou: não, eu quero eleições limpas. Se não for limpa, eu vou intervir. Ele deixou isso entre aspas, né? Ele não falou, mas deixou entre aspas. Eu não vou conseguir falar e ler ao mesmo tempo, mas aí depois eu vou voltar lendo e quem quiser participar,
joga a solicitação aí que eu vou aceitar também. Não esquece de encaminhar e curtir aí para ajudar no engajamento. Então, né, a galera, esse debate ficou dessa forma. A Globo posicionando como se não houvesse o que questionar na nossa democracia ou no nosso sistema eleitoral, que é muito duvidoso, e Bolsonaro falou, ó, eu quero só eleição limpa. Se não tiver eleição limpa, eu vou me meter porque está errado. Beleza. Eu acredito que é o seguinte, se a gente não, quanto povo, população brasileira, não é capaz de compreender como funciona tintim por tintim do nosso sistema eleitoral, a gente não vive uma democracia. Porque a gente não entende como o nosso voto soma-se, né? Como se divide, quem audita o quê, e como isso elege alguém. E o que, que acontece com o nosso voto? Boa parte da população brasileira não sabe que quando você vota numa legenda, você não está elegendo o candidato que você acha que está votando. Os partidos, né, as legendas, elas podem manipular esses votos para um candidato ou para outro. Então, às vezes, você vai botar lá, ah, eu gosto do Tiririca, vou votar no Tiririca. E você vai estar elegendo o Claudinho das Vans, que é um miliciano do mesmo partido. Por quê? Porque você votou achando que seu voto é para o Tiririca, ele pode ser eleito e esse excedente de votos vai ser transferido para outro candidato. Então, a nossa democracia é totalmente falha e eu sou muito crítico a ela nesses pontos, né? E eu acho que o debate ficou de uma forma muito superficial entre Bolsonaro é o fascista, antidemocracia, e tudo que ele está dizendo ali não deve ser ouvido porque não pode nem se questionar isso. E do outro lado, a Globo defensora das urnas, da democracia, a Globo defensora da democracia, né? Não esquece da ditadura. Onde estava a Globo na ditadura? Não esquece, esquece. Onde estava a Globo durante o golpe? Esquece. Né? Hoje eles são os defensores da democracia. O que a esquerda tem para se apoiar e bater palma é o William Bonner. Né? Vamos pensar na memória curta dessa galera. Outra questão, né? O Bonner, em dado momento, ele não falou com essas palavras, mas ele falou assim: que a lisura das urnas é um motivo de orgulho para a população brasileira. A maior parte da população brasileira. Eu gostaria de saber que população brasileira é essa? Zona Sul? É o pessoal da UFRJ? Das universidades federais? Ou o que? Da própria Globo? Porque a população brasileira tá puta, mano. Tá revoltada. Eu vou compartilhar depois aí uma pichação que eu vi na estação de BRT, né? Que eu pego o BRT para trabalhar. E aquilo me chamou atenção, né? É claro que tem ali um discurso ideológico muito bobo, que se propõe a ser anarquista. Lembrando que eu não sou anarquista, não conheço tanto para questionar, mas tem um viés ali meio anarquista, mas muito bobo sobre crítica ao voto. Mas aquilo ali é o que o jovem pensa. Quando eu tô na favela, quando eu tô andando pela Rocinha, pela Cidade de Deus, as crianças, os molequinhos pequenininhos falam, tio, é o quê? Tu é anarquista? Eu falo, não, eu ficava zoando, sou comunista. Eles, pô, tio, tem que ser anarquista. Os moleques pequenininhos na favela, por quê? Porque a visão deles é essa lá, contra o Estado. O voto não serve pra porra nenhuma. Democracia vem aqui e nos mata. O Estado não oferece porra nenhuma, só oferece bala. Então como é que eu vou defender esse Estado? Como é que eu vou falar para eles que isso é maravilhoso e que isso tem que ser defendido porque o Bolsonaro quer acabar com isso? Quando o Bolsonaro fala que quer acabar com isso, o povo vai falar, porra, finalmente alguém para acabar com essa merda desse Estado que não ajuda em porra nenhuma. É isso que os outros entendem. Então, quando o cara acha que ele está falando maravilhosamente bem, não, a lisura da urna é motivo de orgulho para a população brasileira. Poucas coisas são motivo de orgulho hoje para essa população. O que é motivo de orgulho para mim? A urna que eu não sei nem como funciona, o processo eleitoral que eu não sei nem como funciona, que eu não consigo explicar para um outro cidadão que não sequer se formou no segundo grau como aquilo funciona, né? Isso é motivo de orgulho ou seria motivo de orgulho dizer que o meu trabalho é respeitado, que minha mão de obra é valorizada, que eu consigo alimentar minha família, que eu consigo me sustentar sem precisar do Estado para nada, né? Sem precisar de um auxílio emergencial. Por quê? Porque a situação que a gente está é essa. Se não for auxílio emergencial, a gente passa fome. Se for esperar na fila de emprego, tá fudido. Se for esperar na fila do hospital, tá fudido. Se for esperar na rodoviária para poder pegar um ônibus e voltar para casa, vai mofar 4 horas. É isso que eu tenho que me orgulhar quanto povo brasileiro? A última coisa que eu me orgulho é da urna. Então vamos lá. Se alguém quiser participar, deixa claro aí. Deixa o aviso. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo solicitação. Se alguém tiver alguma coisa para comentar aí no chat, joga que a hora é agora. Deixa eu ver. O Klaus, se quiser participar, manda o convite, está aberto para tu aí também. Sei que tem muita coisa a colaborar. Para quem não sabe, Clau é da Mulheres Antipedofilia, tá? É uma página maravilhosa, quem não conhece, vai lá. Mulheres Underline Antipedo, se eu não me engano. Vai lá no arroba dela, que a página dela é braba e a Clau é a melhor pessoa do mundo. Vai ficar gravado sim. Vou tentar postar no feed depois.
Bolsonaro tomou muito Rivotril pra ficar calmo. Só isso. Deixa eu ver aqui. Não é? Pra tu ver, né? A urna é tão boa que nem tem outros países. Nos países de ponta, né? É, claro. Eu tenho que estudar mais do anarquismo. É, eu sei que muita gente fala assim, caraca, Matheus, quando começa a falar, tu parece que é anarquista. Eu não sei como é que tu se define nacionalista. Eu falo, mano, talvez tenha coisas interessantes, mas eu acho que o nacionalismo é a ferramenta que eu conheço mais útil pro que eu pretendo, né? Pro que eu tenho em mente. Sim, deixa eu ver aqui o comentário da Ana S. Paul. É isso mesmo, eu acho assim, que não necessariamente precisa ser trocado o sistema e botar lá o voto impresso. Parece que a gente fica só nessa dualidade, né? Ou é um ou é outro. Não, eu acho que a gente tem que ter um sistema de voto que seja mais transparente, entendeu? Que a gente conheça, que a gente entenda, que seja simples para que você possa explicar para uma população tão carente, entre aspas, quanto a nossa, como é que funciona o seu processo eleitoral. Se eu chegar para o povo e tentar explicar como funciona aquilo ali, eu tenho que ter uma faculdade de TI para entender, tá ligado? Porque é tudo código-fonte, programação, os hackers que ficam lá dentro tentando fazer. Porra, mano, não tem sentido. Tem que ser algo mais funcional. É isso, Cláudio. Vou lançar o convite pra tu aí, hein, Cláudio. Só aceitar. Aqui tá aparecendo ainda que não tem pedidos. Se vocês conseguirem pedir pra participar, manda aí. Eu mandei o convite pra Cláudio. Vê se apareceu na tua DM aí. Como tem coragem pra, pra me convidar pra uma live séria? Pô, tem que brotar, você tem que botar a voz aí também. Eli, ponto. Se eu vou votar em alguém, cara, até agora, minha intenção de voto é votar branco ou no máximo no Ciro, tá ligado? Eu tenho crítica pra cacete ao Ciro. Primeiro, começa aí por Duda, né? Duda, a gente precisa falar, vai Corinthians. Mas, de qualquer forma, eu acho que pelo menos a proposta do Ciro, discursiva, é uma coisa que eu acho interessante. O nacional desenvolvimentismo casa muito com a ideia que eu tenho. Só que eu não acredito que ele é alguém capaz de fazer essa agenda avançar, né? Porque você fazer isso de verdade é declarar guerra, é transformar o Brasil numa possível Ucrânia. A gente viu agora, e isso, isso é um ponto que eu vou deixar mais para o final, mas logo depois da entrevista com o Bolsonaro, a gente viu um teaser rápido assim na Globo ali do Jornal Nacional falando do Lula. E o Lula falando que quer meios para que outros países, né, a gente vide aí a OTAN, participem dessa segurança sobre a Amazônia. Vamos para lá, deixa quieto, depois eu falo isso com vocês. Tô de pijama já. Mano, eu só tô com o casaco aqui, o resto é pijama também. E tem uma garrafa de catuaba aqui, porque eu ainda nem jantei, então cachaça pra lidar com essa vida. Bom, ninguém mais mandou mensagem, acho que ninguém pediu pra participar ainda. Vou continuar então, hein? Só dar um gole aqui. Então, partiram pro debate sobre liberdade de expressão. O Bolsonaro sou muito ridículo. Ele é ridículo, mas ele sou muito ridículo nessa parte. Porra, alguém ali levantar uma plaquinha do AI-5 na multidão, eu acho muito errado essa pessoa ser presa. Se ele fosse mesmo por esse discurso, né, de que, ah, não, deixa as pessoas fazerem as coisas, liberdade de expressão, ele não seria o primeiro a criticar aquela questão lá do peladão do museu, né? Acho que foi do museu, daquela exposição lá que tinha criança. E aquilo é arte, liberdade de expressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o discurso de liberdade de expressão, por quê? Dos dois lados, ele é usado para legitimar as merdas que são feitas e atacar as merdas que o outro faz, tá entendendo? Então, assim, o que, que é liberdade de expressão? O que, que é liberdade artística? O que, que é liberdade individual? Ela se sobrepõe à do coletivo? Ou seja, quer dizer que por existir uma suposta liberdade individual, liberdade de expressão, eu posso usar, por exemplo, da arte para atacar a sociedade, os valores da sociedade, para chocar, né, aquilo que eles chamam de pornoterrorismo, né? A gente pode falar aí da cruz na bunda, né? Naquela marcha que teve lá, quebrar santo, invadir igreja, fazer performance como essa daí, né? Performance, para mim, é um abuso, né? Então, assim, eu acho que dos dois lados, um lado, claro, vai falar, não, não é liberdade de expressão levantar uma plaquinha com as cinco na multidão lá no protesto bolsonarista. Mas do outro lado, ele também vai dizer que é liberdade de expressão, sim, você enfiar uma cruz na bunda no meio da rua, né? Ou fazendo aquelas manifestações artísticas, como essa daí do Homem Nu. Então, os dois lados eles vão usar desse discurso como uma forma de defender aquilo que eles acham certo e atacar o outro lado dizendo que isso fere, que isso é fascista, que isso é antidemocrático, etc. Ou então que, não, a liberdade de expressão só serve para quando eu me expresso.
Quando você se expressa, não, você está sendo transfóbico, racista, homofóbico, machista, e os caralho a quatro, você não tem nem que abrir sua boca. Vide, você vai acabar preso ou vai tomar umas pauladas. Deixa eu ver aqui. Muita mensagem, depois eu vou ler. Salve aí, Thiago, tamo junto. Partindo para outro ponto, né? Eles estavam falando do contrato da Pfizer. Mano, isso daí eu já tenho um tempo que eu tô para falar disso daí, tá ligado? Eu acho que eu vou produzir um conteúdo sobre isso, porque na época eu cheguei a lançar um áudio de 6 minutos falando um pouco no grupo do Telegram, né? Então muita gente ali já veio, porra, Matheus, tá anti-vacina, sei lá o quê. Fala, cara, uma coisa eu concordo com o Bolsonaro. O contrato da Pfizer estava totalmente equivocado. Tá entendendo? Se o Brasil assinasse aquela merda do jeito que veio, tava fudido. Primeiro que tinha cláusulas constando que se o contrato fosse assinado, formas de pagamento por meio de recursos naturais eram válidas. A gente sabe que os caras estão crescendo o olho de todas as formas em cima dos recursos naturais do Brasil, porque é o que a gente tem a oferecer para o mundo hoje, né? Na Divisão Internacional do Trabalho, na DIT, Brasil é produtor de matéria-prima. A gente foi rebaixado, né, de desenvolvimento a subdesenvolvido. A gente produz matéria-prima. Aí vai ter gente que vai falar, ah, não, mas a Austrália também produz, sei lá o quê, mas é um outro contexto e uma outra política econômica. O Brasil, hoje, ele está na posição de exportar matéria-prima. Se acabar isso, acabou tudo. Ah, commodities, vamos exportar carne para a China, trigo, nióbio, então assim, ouro, né, principalmente madeira e os produtos agrícolas. Então, assim, nesse sentido, o contrato da Pfizer ele era abusivo, é um contrato absurdo, lembrando que naquele momento o produto mais valioso do mundo seria justamente as vacinas, né? Porque o mundo estava desesperado, morrendo de medo de morrer de Covid. Então, o produto mais valioso do mundo, mais desejado do mundo, lei de oferta e demanda, né? Procura, é justamente isso que levou os preços lá para cima. Se teve um momento da pandemia que estava se pagando US$ 33 por unidade de vacina. Então, é um mercado lucrativo para a farma. E aí eu quero entrar no segundo ponto desse mesmo tópico, que é o que? A cloroquina. Quer dizer que o Bolsonaro ele é o anti-farma, né? O anti-monopólio do capitalismo sobre as vacinas e tal, o anti-sistema porque ele está questionando o contrato com a Pfizer e outras empresas que produziram vacinas. Não, ele está favorecendo o outro lado. É essa contraposição que eu coloco entre capitalismo liberal e capitalismo conservador. Aquele capitalismo progressista, ele está em choque com o capitalismo conservador representado na agenda do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, né, o pessoal vai falar, ah, mas Matheus, Bolsonaro estava lá babando o ovo dos Estados Unidos com bandeira e tudo. Cadê ele que não faz mais isso? Por quê? Porque a agenda nos Estados Unidos mudou. Quando o Bolsonaro entra, a favor dele estava quem? Trump. E quem é que é acionista das empresas de cloroquina? É a empresa do Trump. Então, ele babando o ovo lá na relação econômica dele, ele tinha mesmo que fazer o merchan, né, pro patrão, pro senhorzinho dele. Então, quando muda essa figura, entra quem? A BlackRock com o Biden nos Estados Unidos. Então a lógica muda, ele não tem mais que fazer propaganda da cloroquina, né? E ao mesmo tempo, ele é favorável ao Trump, ele não vai fechar com o Biden. O Biden representa uma agenda contrária dele, de um capitalismo liberal e não um capitalismo conservador. E Biden vai fazer esse lobby das vacinas, né? E o discurso que a gente já conhece aqui no Brasil, a partir da Pfizer, por exemplo, e outras vacinas, transformando isso no mercado multibilionário, super lucrativo. Vide agora o que está começando a rolar com a varíola do macaco. Quem não conhece o vídeo que eu fiz, vai lá no YouTube e procura. Então, Bolsonaro ele vai contra as vacinas, mas ao mesmo tempo ele vai a favor da cloroquina, porque aquilo ali é uma disputa de interesse. Então, o que vocês viram hoje lá na bancada do Jornal Nacional foi uma disputa de interesse, tá entendendo? Disputa de interesse econômico. E nos próximos tópicos sobre economia, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Na economia, eles falaram um pouco do dólar, né? Jogaram na cara dele e falaram, na tua promessa de campanha, não era baixar o dólar, não era fazer as coisas ficarem baratas, criticando lá o dólar da Dilma e tarará. E assim, opa, tem uma galerinha querendo entrar aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, já vou aceitar já. É, ele querendo abaixar o dólar, né? E aí o pessoal falou pra ele, então, o que você tem a dizer sobre isso? Aí ele falou, não, que sei lá o que a gente pegou a guerra e tal. Resumindo, a política monetária do Paulo Guedes é de exportação, favorecendo quem? O agronegócio e alguns outros setores que representam essa agenda do capitalismo conservador. Vide alguns setores dos banqueiros, que apoiam Bolsonaro ainda, tem outros que apoiam Lula. E assim, para eles é favorável um dólar alto, por quê? Porque os setores de exportação brasileira, lembrando que o Brasil ele exporta commodities, vão lucrar muito mais vendendo no momento de crise alimentos superfaturados, né, nesse sentido, para fora, em dólar, do que vendendo para o mercado interno. Então a gente paga 40 conto no arroz, por quê? Não é por crise do grão, não, não. O Brasil está batendo recorde de safra, ano após ano.
é porque está tudo sendo vendido para fora. Por quê? Porque está mais interessante nessa política monetária do Paulo Guedes vender para fora do que para você, que paga em real. Então, o Bolsonaro ele não pode falar isso, né? Porque senão ele vai falar, gente, ó, tá ok? Entre vocês e quem me botou lá, eu preferi quem me botou lá. Então, eu tô um pouco me fudendo se você vai pagar R$ 20 no quilão ou R$ 150 no queijo. Eu quero é vender para fora e quero me reeleger, quero apoio desses caras. Porque sem o apoio dele já teria caído, né? Pelas merdas que fez. Então, os preços vão refletir essa política monetária que é voltada para fora, para exportação, né? Então, o que a gente vê ali é um debate entre duas agendas. Só que aí que entra o ponto crucial. A Globo, ela não só representa a agenda liberal do capitalismo, ela também representa a conservadora. Por quê? Porque vocês esquecem que o que? A Globo é o quê? O agro é pop. Quem é que está sendo favorecido pela política monetária do Paulo Guedes? O agro, principalmente o agro. O agro é pop, é a indústria da tecnologia brasileira, né? Porra, o Banco do Brasil é o financiador do agronegócio no Brasil, ó, há muito tempo, não é só de agora do Bolsonaro, não, é do PT, é de antes, tá ligado? Muito antes. Então, assim, esse que é o pulo do gato. A Globo, ao mesmo tempo que ela apoia, né, de certa forma, essa agenda liberal e consegue cooptar movimentos sociais que estão apoiados nessa agenda liberal, até mesmo a fazer merchan do Lula junto com o Alckmin, ela também lucra muito com a política monetária do Paulo Guedes. E isso que me faz entender que, votando no Lula e no Alckmin, a política monetária não vai ser alterada. A gente pode ter mudanças na questão social, que é os valores, etc., aquela sensação de liberdade artística, de expressão, vai ter Lei Rouanet, vai ter questões voltadas para a universidade, todo aquele discurso que a gente conhece do PSOL. Só que a política monetária não vai mudar. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, aquela visão que a gente viu do governo do PT de 2003 até 2014 ali, eu acredito que ela não vai se repetir da forma que foi feita. Ela vai seguir uma tendência neoliberal tão aprofundada quanto Paulo Guedes e Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, sem pedir. Então vou abrir no final, já que ninguém botou até agora. Negociações com a Rússia. Ele falou lá, não, eu fiz uma negociação com a Rússia, eu fui lá nesse momento de guerra, né? Porque se eu não fosse, o agro ia parar. Tu viu que naquela hora ali, até os apresentadores deram uma desconversada, porque esse é um ponto importante. Eu não sei por quê. É porque, assim, se eles começassem a lavar roupa suja mesmo, isso tudo que eu tô falando pra vocês ia ser jogado um na cara do outro ali ao vivo. Então o bagulho não ia ficar legal pra nenhum dos dois. Por quê? Porque se o agro é quem tá lucrando com a política do Bolsonaro que vai lá buscar fertilizante, a Globo também tá ganhando. A Globo, ela monopoliza o mercado de terras, né, e, consequentemente, também o mercado imobiliário no Brasil. Então, se você vê, até pouco tempo atrás estava muito famoso isso aí, filmando operações, mostrando a violência e tal, isso também favorece a Globo no mercado imobiliário, porque quanto mais medo de morar em bairros pobres, entre aspas, a população tem, maior é a valorização de condomínios, de apartamentos, principalmente os de luxo na Zona Sul, que a Globo é detentora de boa parte deles, entendeu? Então, assim, os caras, eles estão em tudo, mano. Eles vão lucrar com a porra toda, independente de quem entre. E se eles estão babando o ovo do PT de novo, apesar de ter participado do golpe lá e Lula tá paz e amor, não, gente, não vou guardar mágoa no coração, não. Vou apoiar a Globo de novo. Lembra dele falando no vídeo, me arrependo de não ter cancelado a concessão da Globo? Você acha que ele vai cancelar alguma coisa? Não vai, mano. Não vai. Se eles querem ele de volta é porque vão lucrar mais ainda. Isso é fato. Então ele foi lá e falou: eu fui fazer negociação com a Rússia. Cara, foi naquele momento ali que eu vim aqui na página e falei para vocês: olha, poucos momentos eu posso dizer que esse cara fez alguma coisa certa. E se tiver algum, foi nesse momento, dele ter ido lá e fechado um certo acordo com a Rússia. Eu não digo que ele fez um acordo tão forte, que ele tem poder geopolítico em apoio à Rússia e China. Não acho que ele tenha isso, porque senão ele teria condições de dar um golpe, coisa que eu não acho que ele tem condições. Justamente por não ter apoio desses caras que seriam vital para poder fazer qualquer transformação no Brasil. Então, assim, se a gente quiser sair debaixo da asa do atlanticismo, se a gente quiser sair debaixo do olhar dos interesses transnacionais, se a gente quiser preservar nossos interesses, nossa riqueza e fazer uma política de desenvolvimento como a que Ciro fala que quer fazer, a gente tem que se aliar àqueles, né? Se aliar entre aspas, não vamos ficar debaixo da asa dos caras também. A gente tem que traçar um modo de ter autonomia, de ter soberania para poder botar nosso interesse na frente. A gente só vai conseguir isso explorando o conflito entre o Oriente e o Ocidente. Se esses dois caras estão juntos, eles vão botar na gente. Os dois, tá entendendo? Os dois. China, Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia, todos eles vão para cima dos mais fracos, que somos nós.
Quando eles estão brigando entre eles, a gente consegue explorar alguma coisinha ali para puxar uma certa soberania, né, para o nosso povo e botar nosso interesse na frente. Tem países que já estão puxando isso daí. Esse acordo de não proliferação de armas atômicas, isso vai para o ralo daqui para 2030. Vai para o ralo. Quem puder fazer sua bomba, que faça. E o Brasil deveria fazer a sua também. Isso assusta algumas pessoas quando eu falo de bomba atômica. Eu já falei isso na faculdade, a galera ficou assim, meu Deus, ele defende bomba atômica. Depois eu explico melhor no outro vídeo. Então a questão dos fertilizantes é vital, né? Se o Brasil quiser continuar vendendo caro para fora, alimentando o mundo, sendo a geladeira do mundo, né? E ao mesmo tempo a Globo continuar lucrando, mesmo com a política do Paulo Guedes e Bolsonaro que eles dizem odiar, os fertilizantes são vitais e ter ido lá na Rússia, fechado um acordo com Putin, foi extremamente necessário para continuar movendo esse motor aí da economia, né? Que eles botam que o agro é pop, agro é tudo, salvador do mundo no Brasil, mas a verdade é que o Brasil foi um dos países do mundo que mais se desindustrializou, perdão, desindustrializou. Por quê? Porque se o agro competir com a indústria é quem vai se sobressair. E quando a gente tira a indústria de cena, né, e precariza o Brasil em todas as frentes, aqueles que são do setor conservador vão continuar ricos e crescendo cada vez mais, né, a partir do momento que eles exploram a mão de obra como exploram no Brasil desde a escravidão. Ponto. É isso. A agenda conservadora é brasileiro escravo. A agenda liberal, brasileiro escrave. É isso. Meio ambiente. Então aí a gente já pode falar do agro também, da economia, etc. A agenda ESG. Ele falou lá do Salles, né, falando de passar boiada e tal. Se a Globo ela é monopolizadora do agro, ela também se beneficia das queimadas. Ela também se beneficia do avanço do agronegócio sobre a região ali de fronteira da Amazônia. Então, assim, é muito isso de, tipo assim, estamos lavando a roupa suja aqui, mas vamos ter um limite até onde ela pode ser lavada, porque senão a gente começar a jogar aqui a realidade, as coisas vão ficar feias. Vocês podem, se você não acredita em mim, joga no Google, mano. Isso não é segredo para ninguém. A Globo é a maior detentora de terras do Brasil. No meio imobiliário, no meio agrícola, né? No agro. Não é à toa que você vê agro é pop, né? Então, não faz muito sentido eles ficarem nessa batida aí. Eu acho que a intenção deles em nenhum momento é criticar Paulo Guedes, sabe? Tu vê ali que eles jogam, tipo, dólar, Bolsonaro, passa boiada, Bolsonaro. Tudo é o Bolsonaro. É a mesma coisa que o Freixo vive falando e Lula também, a esquerda como um todo. Tudo é só o Bolsonaro. A gente só tem que tirar o Bolsonaro. A gente tem que se unir, fazer uma frente ampla, porque o Bolsonaro é um tão grande fascista, né? Ele é o Voldemort. A gente precisa derrubar ele, só ele. Mas quando derrubar ele, acabou o problema, né? Não, não acabou o problema. O problema acabou de começar. Por quê? Porque isso vai estar maquiado. Vai estar tudo lá atrás. E ninguém mais vai falar, a gente não tirou coisa ruim? Por que as coisas não estão mudando? Entendeu? Porque o sistema vai continuar o mesmo. Não é só sobre o Bolsonaro. Esse é o maior erro do discurso da galera. Eles ficam nessa daí de atacar só ele, só ele, só ele. Porque ele é um boboca, ele é um otário, ele é um fantoche. Só que quem está movendo as peças já move muito antes dele e vai continuar movendo depois. Entendeu? Então eu gosto que a galera perceba isso, para ter uma visão realmente crítica sobre como está a política. Se você vai nesse discurso de que ele é o Voldemort, tem que ser derrotado, o Harry Potter é quem? É o Lula, né? O Lula é o Harry Potter, ele vai vir lá e vai ser o grande herói, vai salvar todo mundo, e final feliz, acabou. Olha só que virada, plot twist, né? O cara sai lá, o PT cai, o Lula vai preso, depois ele derruba o Voldemort e volta voando na vassoura. Tá entendendo? É isso, a gente tá criando uma historinha aqui de ficção, de um herói que vai salvar o povo. E não é verdade, isso não vai acontecer. Tá entendendo? Eu falo que é muito capaz do Lula ser infartado no primeiro mandato, se vocês me entendem. Espero que salvem esse vídeo aqui, porque se acontecer, a mãe de Ná me chama para poder consultar os números da Mega Sena no final do ano. Mas vamos lá. Outra questão, né? Isso do favorecimento do agro. Agenda verde. Eles fizeram uma pausa ali para debater a agenda verde, mano. Bolsonaro meteu ali como é que ele falou? Caraca, hidrogênio verde, né? Mano, eu tive que dar um Google. Nem eu sabia dessa do hidrogênio verde. Mas é um dos pilares, né, dessa agenda verde é justamente essa questão de mudança de plataforma energética. E aí o Bolsonaro ele foi preciso em destacar como. Ué, a Alemanha não está usando combustível fóssil? Quem são eles para falar da gente? Ele tenta se vender como antissistema. Por quê? Porque o sistema hoje é o capitalismo liberal. Então, como ele é o capitalismo conservador que está caindo, né, ruindo frente à ascensão do capitalismo liberal, ele pode se vender como antissistema simplesmente porque o sistema dele é outro. Tá entendendo? Não é que ele é antissistema, ele é anticapitalista, ele é nacionalista, ele é soberano, ele é um bundão, ele é fraco, tá ligado? Ele é um otário. Ele não teria capacidade de dar um golpe nem se ele quisesse. Ele não conseguiria mudar nada nem que ele tivesse intencionado a mudar. Por quê? Porque ele não tem coragem. Para fazer a mudança que é preciso no Brasil, cara, tem que ter muita, muita, muita coragem mesmo.
Porque o bagulho é tanta coisa errada, tudo amarrado uma na outra, que se você puxar, vem tudo de uma vez. Não tem como você pegar aqui pelas bordas, tá entendendo? Tá tudo muito amarrado. Então, ou você derruba tudo, ou você não derruba nada. É isso que eu falo o tempo todo sobre opressões. Não dá para derrubar o patriarcado sem derrubar a branquitude, sem derrubar o capitalismo. Tá entendendo? E aí você pode chamar o inimigo de vários nomes. Mas no fim, é uma estrutura só, que precisa ser derrubada de forma coletiva, não individual. Não é uma revolução do Mateus e minha corpa. Não é. É sobre a gente se unir e virar a estrutura de cabeça para baixo para que a gente possa, assumindo alguma forma de poder por qualquer meio possível, fazer uma transformação real nesse país. Ponto. E se ele quisesse mesmo fazer, coisa que ele não quer, ele não seria capaz, porque ele precisaria de um poder maior do que ele tem ou de um apoio popular maior do que ele tem, e ele não tem nenhum dos dois. Por isso eu não acho que vai rolar golpe nenhum. Pode rolar uma tentativa, para no futuro ser usado como símbolo, mas não vai rolar golpe. Ah, tá, voltando. Ele falou sobre a Alemanha estar usando a agenda verde. Os caras eles vão fazer esse discurso mesmo de que não, tem que botar fonte renovável e tal. Mas a culpa da União Europeia estar se ferrando agora com o inverno europeu chegando é justamente dessa agenda verde, porque é o que o professor Tiago chama de cavalo de pau energético. É impossível você fazer essa agenda verde sem que você quebre setores da economia global. Quebrando setores da economia global, você vai também gerar desemprego, vai gerar fome. A economia ela vai definhar principalmente nos países periféricos como o Brasil, que vão ficar cada vez mais dependentes de uma intervenção estrangeira. E aí é claro que vem, eu não vou dizer o nome da instituição, porque senão vou dizer que eu sou conspiracionista, mas o que a gente pode chamar de um governo central, global, ou seja, qualquer instituição capaz de intervir na soberania de qualquer povo. Qualquer instituição internacional capaz de intervir na soberania de qualquer povo. Tem algumas instituições que eu não preciso falar o nome que estão fazendo isso hoje. Mas vocês pesquisem aí. Então, de qualquer forma, essa agenda verde, né, é um cavalo de pau energético que vai quebrar os médios e os pequenos e os grandes vão monopolizar tudo. Se você quiser puxar aí, meu Deus, a gente tem que parar de desmatar, a gente tem que parar de acabar com o mundo. Vamos comprar produtos de empresas veganas, vamos comprar produtos de empresas pequenas que vão salvar o meio ambiente. Pesquisa aí no Google. Tem aqui não precisa nem pesquisar, joga aí no meu Instagram aí que tem o destaque chamado Sistema, tá ligado? Eu acho que é Sistema. É de cis mesmo, como o pessoal do movimento trans gosta de escrever. Tem uma empresa chamada Mãe Terra, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, principalmente que tem galera vegana aqui, etc., né? Gosta de produtos assim, que eles têm essa proposta de salvar o meio ambiente. Só que quando você vai puxar a composição acionária deles, né, na Bolsa de Valores, você vai ver que a Mãe Terra ela foi comprada, se não me engano, pela Unilever. A Unilever comprou ela, né, por uma transação milionária, continua com o nome da marca como sendo um nicho, né, específico da Unilever, gera o lucro para os acionistas, e aí quando você puxa os acionistas, quem são os acionistas? BlackRock, Vanguard, Fidelis, aquela galerinha que eu já vivo falando aqui. E eles são acionistas de quem também? Majoritários da Petrobras. Aí vocês são acionistas de quem? Da Burger King, do McDonald's, né? Vai puxando as empresas, brinca lá, bota um pouco no Yahoo Finanças e joga o nome das empresas que você conhece e vai lá em titularidades, titulares. Você vai ver quem são os maiores acionistas de cada uma das empresas e você vai se assustar quando você perceber que a BlackRock, a Vanguard e a Fidelis estão em tudo. Eles monopolizam o mercado global. Por quê? Porque juntos eles gestam 20 trilhões. Eu falei esse número para um cara essa semana, né? Ele falou assim para mim: Caraca, Matheus, mas você fala assim, tipo, pô, eu sou de humanas, irmão. Você fala 20 trilhões, eu não consigo entender o que esse número quer dizer. Tá entendendo? Pensa assim, o Brasil, ele num ano, né, em média, arrecada 1 trilhão de dólares. A gente é uma das, bota aí, eu não sei qual posição do Brasil hoje, mas a gente deve estar entre as 30 primeiras potências, né, econômicas. Espero eu. Estou acreditando aqui sendo otimista. A gente está entre as 30 primeiras posições econômicas. A gente gera 1 trilhão. Eles gestam 20 trilhões de dólares. Tá entendendo qual é o poder econômico desses caras? E a gente para pensar que desses 1 trilhão que o Brasil gera por ano, metade vai para a dívida pública dos fundos de investimento que compraram ações da dívida. Não vou falar mais nada para vocês. Então é isso. A gente existe um Brasil para o fundo de investimento dos acionistas, dos banqueiros, né? E existe outro Brasil que a gente divide de forma desigual para todos nós. Se fosse de uma forma igual, ainda seria pouco, mas é desigual. Então, assim, quando a gente passa a seguir o dinheiro, a gente percebe que a merda está muito maior do que a gente imagina, muito maior do que os discursos políticos vendem para a gente hoje. Não existe nenhum candidato hoje que eu diga que é o Salvador que fala assim, gente, é esse cara, vota nele porque seu voto vai mudar o Brasil, vai mudar a sua vida. Não, não tem, não vou te vender ilusão nenhuma. Por isso que eu falo, Matheus, vai votar aqui. Mano, eu não queria nem votar, entendeu? Só que eu preciso, se eu quiser fazer concurso, quiser
ser um cidadão, né, eu preciso votar. Então, eu votaria no Ciro no primeiro e anularia no segundo, ou então anularia nos dois. Porque eu não quero votar no Lula, também não quero votar no Bolsonaro. Não queria nem ter que votar, mas é isso. E tem uma outra galera que falou assim: ah, Matheus, então vamos criar um partido. Eu falei: pô, mano, seria. Se você pegar vídeo antigo meu, vai ter que falar assim: ah, Matheus, você não pensa em se candidatar? Você não pensa que a gente poderia fazer um partido? Eu vou falar: mano, não acredito nisso não. O bagulho é pegar em arma mesmo, o bagulho é ficar doido e tomar essa porra. Hoje, eu digo assim: continuo com aquela visão, só que eu falo assim, cara, se a gente tiver que fazer alguma coisa para poder barrar essa agenda nos próximos anos, ou pelo menos ter alguma voz, né, para que mais pessoas vejam esse discurso, porque eu tô aqui no Instagram essa hora da noite sem nem jantar ainda, e depois de uma semana, né, uma segunda-feira, que vai vir uma semana de trabalho ferrado, né, nessa situação que o brasileiro vive, o Instagram ele só me joga para baixo. E eu também não esperava menos que isso. Por quê? Porque eu agradeço que vocês estejam aqui prestando atenção no que eu estou falando, né? Porque eu já fiz isso aqui 2 anos falando só eu para a parede, uma, duas, três pessoas me assistindo. E eu faço porque eu gosto. Mas seria muito foda se mais pessoas pudessem ouvir, tá entendendo? E não só eu, pô, tem gente aqui que segue, que eu sigo também, como a própria Clau que eu falei, tem outras páginas também, me desculpe se eu não citar geral. Mas, pô, tem gente aqui que produz conteúdo bom pra caralho que precisaria, né, ser levado pra frente, que poderia organizar as pessoas, que poderia transformar essa sociedade, porque é um conteúdo que te faz pensar, não é um reproduzir uma agenda. Acho que muita gente hoje tá nessa aí. Tipo, vou lá assistir aquele cara lá, porque eu vou pegar o discursinho pronto dele, e quando eu chegar na rodinha de amigos, eu vou mostrar que eu sou inteligente. A gente vai falar: caraca, olha esse cara, ele mira tudo mesmo, brabão. O que você falou aí mesmo? De palmitagem? Porra, o cara é brabo, hein? Aí você vai falar: mas você é branco, por que você tá falando disso? Sei lá o quê? Porque agora os brancos, para poder se validar, eles também têm que ser antirracista, entre aspas, né? Então a gente vem aí, da agenda que eu debato todo dia. Pega no feed que você vai ver tudo que eu falo. É exatamente o que tá rolando, é um bagulho de ego. É sobre você ser alguém crítico, né? Crítico é ser o quê? É falar: aí, Bolsonaro, vai tomar no cu, é só isso? Sabe? A transformação é essa? É votar 13? Sabe? É isso. As coisas estão muito ferradas, de verdade. E eu acho que se a gente puder usar algum meio necessário, que seja criando um partido, que seja se candidatando, que seja votando em pessoas que têm uma visão semelhante à nossa, que falam dessas coisas, pô, pra mim tá ótimo. Pra vocês verem, eu critico o PSOL pra caralho. Eu critico a direita, eu critico a esquerda, mas eu vou trazer aqui na página pessoas que estão se candidatando, entendeu? Eu falei pra elas: eu não vou trazer vocês aqui para poder fazer marketing político. Falar: galera, ó, esse aqui é o candidato que eu indico para vocês, votem nele. Não. Eu acho que essas pessoas que eu vou trazer têm um debate interessante, têm uma linha de pensamento interessante, que, apesar de tudo, pode contribuir para que vocês tenham uma outra visão da sociedade, de algumas pautas específicas e etc. E se vocês quiserem votar nessas pessoas, pô, legal, vocês gostaram dela. Quer seguir essa pessoa? Siga, vocês gostaram dela. Mas eu não vou vir aqui pedir voto para essas pessoas, e elas sabem disso muito bem. Então elas concordaram, e eu vou organizar para estar fazendo live para vocês aí, que já faz um tempão que eu não faço. Então já tá tarde pra caraca, eu quero saber: alguém quer participar, alguém quer falar alguma coisa? Se for, faz o pedido aí, ó. Aí embaixo nas ferramentas, eu acho que tem um botãozinho que você pede para participar. Se quiser, a voz é de vocês. Quem quiser, eu vou abrir aí para poder falar. Mas se ninguém falar, eu também vou fechar, hein? Já são 10h16, vou esperar até 10h18. Nai, exatamente. Quem se diz vegano tem que estar ligado, porque essas pautas, principalmente essas pautas verdes, né, elas são dos maiores interesses dessa galera. Então, assim, você vai ver isso daqui para frente o tempo todo: LGBT, vegano, combustível sustentável, né, questões ligadas à natureza, minorias. É o discurso. Cara, liga a Globo. Liga a Globo em qualquer horário que você vai ver ali a agenda ESG o dia todo, 24 horas. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Pode ser numa novela, você vai ver. Abre a Netflix, vai ver uma série, vai ter agenda ESG lá. Porque tá em tudo, tá entendendo? Tá em tudo. Eles estão fazendo bagulho de cima para baixo mesmo, entendeu? Sem nem disfarçar. Sim, sim, vou trazer sim. Exatamente, eu comecei hoje, né? Vou ver qual vai ser o de amanhã, que eu ainda não olhei. Se vocês souberem, bota aí, porque eu ainda não olhei. Mas vou trazer análise de cada um. Vai ser um pouco cansativo, mas eu vou tentar fazer desse formato aqui para a gente poder ir levando mesmo de uma forma mais descontraída, tá ligado? Sem muito organização, porque não vai ter como. Mas de qualquer forma, eu quero ver o discurso, e eu quero deixar um adendo para vocês. Observaram como foi a entrevista hoje, né? Tipo, foi uma parada assim, lavação de roupa suja mesmo. Globo e Bolsonaro batendo pau ali um com o outro.
Vamos ver como vai ser o tom do discurso, né? Como vai ser o tom da entrevista de amanhã, tá? Amanhã é Ciro? Porra, ótimo. Vou querer ver o Ciro falando. Eu quero que vocês analisem como vai ser a entrevista de amanhã em comparação à de hoje, entendeu? Não que eu esteja defendendo o Bolsonaro, não, porque eu acho mais que ele tem que se fuder mesmo. Mas observe como foi feita, né? As questões de hoje, as interrupções. Manda, até mandaram para mim. Eu odeio quem faz entrevista interrompendo o entrevistado. Quer dizer que eu gosto de ouvir o que ele tem a falar? Não, porque já é tudo batido. Tudo que eles falaram ali eu já sabia que eles iam falar, porque é sempre a mesma fita. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi bem esquisitinho, né? Ele teve coragem de ir lá, parabéns pra ele, mas foi para ser malhado mesmo, sabe? Quando você pega aquele fantoche no carnaval, acho que é carnaval, o Judas, e bota no poste geralmente porrada, foi para isso só, porque foi esse tom da entrevista. Quero que vocês observem o de amanhã do Ciro e observem ainda mais o do Lula, tá? Unidade Popular, eu ainda não, acho que eu nunca vi essa galera não. Eu conheço a UP, né? É a Unidade Popular é a UP, né? Pô, a galera da UP eu achei a galera muito boa. Se for da UP mesmo, pô, eu conheço uns parceiros da UP aí também, do Cerro Corá, participaram comigo na Fiocruz. Não tenho nada para falar sobre eles, assim, criticamente, não. É claro que o identitarismo está presente em todos os movimentos, né? Até o dos quais eu fiz parte por um bom tempo. Tem parceiros aí que estavam na luta comigo que hoje nem olham na minha cara, nem falam mais comigo, deixaram de me seguir, me chamaram de transfóbico. Tem gente que era meu amigo da faculdade, veio aqui falar que eu sou transfóbico e tarará. Mano, suave. Eu não devo nada pra ninguém, não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Eu tenho que defender o que eu penso. Se eles quiserem defender, defendo. Se acham que eu sou maluco, o problema é deles. E a gente não é obrigado a concordar, entendeu? Vou salvar a live. Essa daqui e as outras também. Lu, fica tranquilo, eu vou salvar a live e aí quem quiser assiste depois lá, tá bom? Bom, pessoal, como ninguém se prontificou a participar da live, espero que na próxima vocês participem, tá? Porque tem muito cirista aqui, eu quero ver vocês falando. Eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Beijão, boa noite para todo mundo, obrigado pela presença.